Olá, tudo bom com vocês? Meus queridos, finalmente chegou o momento da gente conversar sobre a quinta temporada de Elite, que chegou ontem na senhora Netflix. E aí, vocês curtiram, vocês não curtiram? Quero muito saber o que vocês pensaram sobre essa temporada, então comenta aqui embaixo que eu tô bem curiosa mesmo. Eu não quis ler muito e nem assistir nada e nem ver a opinião de ninguém aí antes de gravar o meu vídeo. Na verdade, eu sempre faço isso pra não atrapalhar um pouquinho as minhas ideias, né? Porque às vezes as pessoas vão lá e falam uma coisa que você não reparou e você fica, é mesmo, aí muda de opinião. Então eu prefiro fazer o vídeo desse jeito. Então no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês tudo que eu gostei e também o que eu não gostei nessa temporada. Eu acho que foi uma temporada assim de altos e baixos. Tiveram algumas coisas que eu gostei muito, que eu acho que Elite conseguiu se sustentar muito bem na história e apesar dos apesares, essa temporada foi sim muito melhor do que a quarta temporada. Mas como nem tudo são flores, queridos, nessa temporada também tiveram algumas coisinhas que eu não gostei, mas eu não gostei assim de jeito nenhum. Mas calma, no decorrer do vídeo eu explico tudinho pra vocês e vai fazer sentido na sua cabeça, ou talvez não, tá? Então se você é um fã de Elite, esse canal é pra você, a gente vai ter outros vídeos sim sobre essa série maravilhosa, então já se inscreva aqui no canal e clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e eu vou deixar uma playlist de Elite com todos os vídeos aqui no canal, na descrição pra vocês, então corre lá pra assistir, mas antes, assistir esse vídeo, né? Claro que esse vídeo contém muito spoiler, então continue por sua conta e risco. Sem mais conversa fiada, bora falar sobre Elite 5! Olha só, eu resolvi dividir esse vídeo em duas categorias, então a princípio eu vou falar todas as coisas que eu gostei, a história que eu achei bacana, e aí no final a gente mete, né, o pau. E aí no final, na metade do vídeo, enfim, eu acabo contando pra vocês as coisas que eu não gostei dessa temporada. Estamos combinados assim? Então, obviamente, nem vou enrolar muito, já quero começar a falar sobre o meu casal, meus protegidos, que é o Patrick e também o Ivan. Esse casal que teve, assim, altos e baixos, teve uma história que eu falava, meu Deus, que casos de família é esse, sabe? A história foi pra caminhos que eu não imaginava, assim, quando começaram a anunciar essa temporada, trailer e foto promocional, eu jamais imaginaria, por exemplo, que o Patrick ficaria com o pai do Ivan. Então, quando isso aconteceu, eu falei, como assim, cara? Eu fiquei chocada. Eu acho que o fato do Patrick e o pai do Ivan ficarem foi meio too much. Sim, eu acho que aquela coisa, né? O cara é mais velho, é o pai do cara que ele tá gostando. E em alguns momentos, a história, ela foi tão complexa desses dois quando você para pra pensar que, em vários momentos, a série dava a entender que o Patrick tava gostando mais do pai do Ivan do que do próprio Ivan. E, ao mesmo tempo, em alguns momentos, eles davam a entender que o Ivan gostava mais da Ari do que do Patrick. Então, eu ficava, assim, meio confusa. Como que esse casal vai ficar junto no final e não sei o que. Eu tava com muito medo da Ari acabar se apaixonando pelo Ivan, assim, por toda a história, toda a trajetória deles ali, dela traindo o Samuel, até que a gente vê que era só uma coisa de tesão mesmo, aquele fogo no... sabe? Aí chega então esse momento que o Ivan manda uma mensagem pra Ari, bem louco das ideias, em uma das cenas que eu mais odeio dessa temporada, que a gente já vai falar sobre isso também. E aí ele acaba falando pra ela assim, ai, sai da minha cabeça, não aguento mais pensar em você, não sei o quê. E quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, mano, não é possível que ele está gostando da Ari. E aí no final ele acaba falando Patrick. E eu falei, eu até imaginei em um certo momento que poderia ser o Patrick, né? Tava um pouquinho na cara, mas ao mesmo tempo eu não queria tombar. E a gente sempre tomba com os casais de Elite, então eu sou meio ali receosa. Então com isso já preciso dizer pra vocês, né? Já que não temos mais Omar e Ander, já que a gente não tem mais Carla e Samuel, né, atualmente, então eu preciso dizer que Patrick e Ivan é sim o meu novo casal favorito de Elite e vou defender eles com unhas e dentes, tá? O Patrick ganhou destaque nessa temporada e foi uma coisa que eu gostei muito, né? A gente já via que o personagem ele tinha muito potencial, mas uma das maiores reclamações dos fãs aí na quarta temporada é que o personagem ele era usado apenas em cenas de sexo, parecia que ele não tinha uma certa profundidade. Então, nessa temporada a gente tem todo o contexto, a gente tem a
a história dele com o pai, que foi muito intensa também. A gente vê esse momento final, por exemplo, que ele começa a desabafar com o pai e o pai dele não dá bola, sempre jogando a culpa em cima dele, falando que ele é maluco, que ele que tá sempre errando. Então, é uma relação extremamente tóxica e é um pai que... Gente, o Benjamin é um escroto, um podre, todos os defeitos que você puder colocar em um cara. Eu olhava pra ele e eu só ficava imaginando, né? Tipo, o que o Patrick, a Mance e a Ari fizeram de tão ruim na vida pra merecer um pai infeliz satanás desse. Mas calma, nem ia falar sobre o Benjamin, isso vai pra parte de coisas que eu não gostei nessa temporada. Eu estou falando de coisas que eu gostei. E o Patrick, ele é o amor da minha vida. Pra mim, foi a história mais interessante dessa temporada. Foi a história que mais prendeu a minha atenção, assim. Quando o Patrick não aparecia, eu sempre pensava, poxa, cadê o Patrick? E é muito legal ver essa mudança, porque, por exemplo, na temporada anterior, quando o Patrick não aparecia, eu não sentia falta. Assim, eu nem percebia que ele não tava aparecendo em determinada cena, coisa que foi completamente diferente nessa, meu querido. Eu queria ver o Patrick o tempo todo. O que me surpreendeu também foi a relação dele com o pai do Ivan, mas assim, a história foi pra um caminho que eu não imaginava, porque eu imaginava que o pai dele seria um escroto, um podre, mas aí você vê que era um personagem que ele tava se enganando, que ele sempre se enganou. No final, ele acaba até falando ali pro Patrick, né, que ele trouxe à tona um lado dele que ele odeia, né, e tem todo esse negócio de ser jogador de futebol e tal, então é uma pressão em cima dele ali, mas talvez as coisas mudem na próxima temporada, mas eu achei fofo. Gente, olha, eu achei fofo ele juntando o Patrick e o Ivan, devo confessar, porque a gente tem todo esse rolo, né? O Ivan foi um personagem que no decorrer da temporada tinha hora que eu odiava muito, eu falava, mano, não é possível, porque ele ficava dando em cima do Patrick e depois ficava, não, eu sou hétero, quero pegar sua irmã, somos só amigos, aí de repente o Patrick, ele se conforma, tipo assim, beleza, não vou ficar com você, você é hétero e beleza, vida que segue, vamos ser amigos. Eu acho que ele foi até maduro em relação a isso, depois que a Ari e o Ivan transam, enfim. Aí o cara vai lá, leva ele pro quarto dele e me coloca um pornozão. Eu falo, meu filho, para de iludir o Patrick, você está sendo ridículo. Mas aí, né, a gente tem toda essa... Por isso que eu falo que foi uma história, sim, polêmica, né, pelo fato do pai estar envolvido, a irmã do cara, então esse troca-troca, mas foi uma história intensa e é isso que é Elite, sabe? Desde o começo, Elite trazia essas histórias aí dos personagens mais complexos e tudo mais. Eu sempre falo que Elite não é uma série só de sexo, tirando a quarta temporada, mas as cenas mais quentes que a gente tem sempre tem um contexto. Por exemplo, essa cena do Patrick e do Ivan transando pela primeira vez, assim, eu sei que tem a putaria que os adolescentes ficam doidos e falam safadeza, mas foi uma cena bonita, na minha opinião, foi muito bem feita e foi muito bem construído, né? O Ivan falando, não, eu quero que você curta, é assim que faz, mostrando que ele não tinha muito jeito, que ele não tem experiência, e o Patrick, deixa comigo, cara, eu sou muito experiente nesse negócio, vem aqui. Então eu achei uma cena muito, muito, muito bacana e coerente para a história que tava rolando. Mas outro ponto também que eu curti nessa história, desse caso de família que a gente teve nessa temporada, foi o fato do Patrick e da Ari não brigarem pelo Ivan. Eu achei isso muito positivo, porque ambos se entendem nessa situação e eu fiquei com medo mesmo deles entrarem em uma certa competição. A Ari, pra mim, é uma personagem insuportável, mas nessa temporada até que ela estava sendo suportável. Algumas coisas eu ainda não acho tão legal assim nela em si, mas ela perdeu um pouquinho de destaque nessa temporada. Eu acho que eles tiraram um pouquinho de destaque da Mance e da Ari e colocaram no Patrick. E coloca mais que tá pouco, porque o Patrick é o reizinho dessa série atualmente. Mas foi muito, muito, muito positivo isso. A gente tem esse momento que a Ari mostra a mensagem pro Patrick. Eu até tive a impressão que ela ia ficar com ciúmes, que ela não ia mostrar a mensagem, e depois ele ia descobrir. Então eu achei fofo toda essa história, e no final o pai juntando, a Ari também, nossa, foi muito bacana. Eu tô muito ansiosa pra ver o que eles vão fazer com esse casal, que agora, depois daquela cena da chuva, que eu esperava muito, eles estão assumidíssimos, né? Eu acho que isso tá evidente, então vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Só espero que não entre ninguém pra atrapalhar esse casalzinho, tá? Porque, olha, aí não dá, né, Elite? Bom, outra coisa que eu gostei bastante nessa temporada foi a Caetana. Gente, a Caetana, na minha opinião, ela tem a melhor construção de personagem na história de Elite, assim. Quando você para pra lembrar como a personagem
personagem entrou na série e tudo que aconteceu com ela, o tanto que ela evoluiu e ver aquele final ali com ela sendo demitida da escola, né? Eu até fiquei com dó, mas depois, tipo, ela ficou super tranquila. Ela até acaba se encontrando com o Felipe no final e fala pra ele que estava em uma zona de conforto, que ela não estava feliz, então ser demitida foi uma coisa positiva. Então agora ela vai de vez atrás dos seus sonhos, ela mandou o Felipe pro inferno e ficou com o Felipe, né? Os nomes são parecidos, mas enfim, eu queria muito de fato que isso acontecesse, até comentei com vocês no meu vídeo anterior que eu shippo muito ela com o Felipe e eu fiquei muito... Cara, quando ele apareceu na temporada, eu falei, uhul, glória a Deus! Gritei no microfone, meu Deus. Muita química, muito fofos, ela merece tudo de bom na vida mesmo, assim, eu quero conversar mais sobre a Caetana e outros personagens também em outro vídeo que vai sair aqui no canal sobre teorias, né, óbvio, vão faltar algumas coisas pra falar nesse vídeo, porque é muita coisa pra falar, aconteceu muita coisa nessa temporada, então eu só tô fazendo um geralzão mesmo do que eu gostei, o que eu achei das histórias, enfim. Mas sobre a Caetana ainda, eu até comentei com vocês no meu vídeo anterior, que eu tinha visto os 3 primeiros episódios, que eu não tinha curtido a história dela, que foi apresentada ali porque ela tava fazendo terapia junto com o Felipe e tava ali insistindo pro cara mudar e aquela coisa, e eu fiquei chateada porque eu falei, mano, não é possível que eles vão pegar uma temporada pra Caetana ficar mais uma vez atrás do Felipe, eu não quero ver isso acontecer, ela é um chuchu e ela merece mais do que isso, e aí você vai entendendo o contexto da história, e foi pra um caminho, pelo menos com a Caetana, que eu gostei, eu tinha essa preocupação dos dois voltarem, mas aí a Caetana acaba percebendo que o Felipe não tava arrependido merda nenhuma, que ele só queria voltar com ela mesmo e tava fazendo ali a terapia meio que obrigado pra ver se ela voltava, enfim, então as coisas depois disso, né, depois que eles param de fazer essa terapia, acabam se encaminhando de uma maneira que eu gostei bastante, uma coisa que eu gostei, mas infelizmente eles não trabalharam da forma que eu queria, foi a amizade dela com a Isadora, eu queria muito ter visto mais disso, e é muito legal quando você para pra pensar na Caetana, porque ela sempre teve essa coisa de ajudar as pessoas, independente de quem seja. E por isso que eu falo que ela tem uma construção de personagem muito bacana. Eu lembro quando ela ficou do lado do Polo, ali naquela época que tava todo mundo contra ele, né? Com razão, né, gente? Vamos combinar. Mas assim, ela tinha essa coisa de ajudar o Polo, a gente vê que ela realmente se apaixona por ele, então ela sempre teve esse sentimento. Então, eu acho que até que foi coerente ela querer ajudar o Felipe nesse momento. E que legal que ela não misturou as coisas de querer voltar a namorar com ele, sabe? E aí a gente vê também ela cuidando da Isadora, preocupada que a Isadora é viciada em drogas e tal, e dando todo o apoio ali pra ela, até mesmo depois daquela cena merda que a Isadora é estuprada nessa temporada, que tem aquela cena no chuveiro que eu acho que é uma cena muito poderosa, mas... enfim, que a Caetana vai lá com todo o seu coração, mesmo levando patada, mesmo a Isadora xingando, mandando ela sair, ela fala, mano, eu tô do seu lado, o que você precisar, eu tô com você, isso aqui não tem prazo de validade, essa amizade pode acontecer, sabe? Então, nossa, cara, me deixa muito, muito, muito feliz parar pra pensar toda a história da Caetana, então mais um ponto aí pra essa temporada de Elite. Também tivemos a história da Rebeca e da Mэнcia, que ao mesmo tempo que eu gostei de algumas coisas, eu não gostei. As duas claramente perderam o foco, né? Elas têm menos tempo em tela, o que é muito triste, porque também era o meu casalzão, mas depois dessa temporada, assim, eu não consigo ver um futuro pra esse casal, e a gente vai falar sobre isso também no meu vídeo de teorias, mas a Rebeca, assim, eu acho que às vezes eles resumem muito ela a casal, e eu gostaria de ver outras coisas, né? Eu acho que a personagem, ela já demonstrou que ela é extremamente fiel, e nessa temporada a gente tem essa prova quando ela escolhe o Samuel ao invés de escolher a Mэнcia. Não sei o que a galera pensou a respeito disso, né? Toda essa história do chip, que tem essa cena das duas também que é bem comovente, que elas estão ali se declarando, e aí a Mэнcia fala, se você me ama como você fala que ama, não pegue esse chip, mas aí ela fala, eu te amo, mas eu vou pegar esse chip mesmo assim. Eu acho que isso é muito importante também, porque tem um momento que ela vai conversar com o Samuel, e mesmo vocês não gostando do Samuel, a gente tem que pensar no roteiro, na trajetória dos personagens, né? Os dois criaram uma conexão e uma amizade muito bacana, com ela ali gostando dele, ajudando
ele, e depois os dois namorando e vendo que era só amizade, então eles criam um bagulho muito bacana, e aí a gente tem esse momento que o Samuel fica insistindo, falando, não, cara, eu não vou ser o culpado de vocês duas terminarem, e aí ela fala, meu, amores vão e vêm, mas a amizade é pra sempre, e eu achei isso muito bonito, porque eu também penso um pouquinho assim, mostrando de fato o quanto a Rebecca é extremamente leal às pessoas que estão ali ao seu lado, né. A Mância, ela tava muito apagada nessa temporada, assim, gente, nem parecia mais a mesma personagem, porém eu acho que é compreensível, né, por tudo que ela passou. A gente vê que de fato eles deram mais destaque pro Patrick, e eu não vou reclamar a respeito disso, mas a Mância, eu acho que ela ainda se sente muito culpada, principalmente agora vendo que o cara morreu, né, o Armando morreu, então eu acho que eles ainda vão trabalhar algumas coisas em relação a isso. Eu acho que foi coerente o fato dela estar chateada pelo fato da Rebecca ter contado pra Ari, mas aí depois ela acaba meio que perdoando e vê que tá perdendo a Rebecca e resolve ir atrás da Rebecca porque tá perdendo ela, sabe? Eu acho que é um casal que acabou entrando nessa coisa bem tóxica, assim como todos os casais de elite, né, gente? Vamos combinar que não tem nenhum casal saudável. Até a história do Patrick e do Ivan, que é meu casal atual, é extremamente perturbada, né? Conturbada, tóxica, mas fazer o que, Elite? Eu fico triste com a trajetória delas, eu acho que podia ser um casal perfeito, incrível e, sei lá, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada em relação a essas duas. E por fim, das coisas que eu gostei, pra depois começar a falar do que eu não gostei, eu curti o final dessa temporada. Gente, eu adoro mistério, eu adoro esse plot de tipo, e agora o que vai acontecer? Ele morreu, ele não morreu, ele foi preso, e agora? Eu adorei o desfecho do Benjamin, mesmo sabendo que não vai ser desfecho coisa nenhuma, porque é evidente que esse homem vai sair da cadeia, e já tenho, sim, teorias em relação a isso. Eu tinha uma teoria muito forte que o Benjamin ia morrer nessa temporada, mas eu acho que foi melhor da forma que aconteceu, né, a gente descobrir que ele é pior do que aquilo que a gente já imaginava que era, né, que ele tinha uns paranauê ali, tinha umas falcatruas junto com o Armando, então o Guzmán ter matado o cara foi, tipo, um favor que fez pra ele, né, mas convenhamos que certo foi o Guzmán que matou o cara, escondeu ali tudo e caiu fora da série. Mas enfim, curti essa história dele sendo preso, de tudo que aconteceu ali com o Samuel, porque isso acabou fazendo a máscara dele cair pros filhos, né? Que os filhos já sabiam que ele era um babaca, mas eu acho que não é esse ponto. Principalmente o Patrick. O Patrick viu ali uma face do pai dele que ele nunca viu, isso é incrível. Sobre o Samuel, já vou adiantar que eu acho que ele não morreu coisa nenhuma, porque se ele tivesse morrido, já teria mostrado. Vamos combinar. Eu, por exemplo, não sei vocês, eu sou formada em Pretty Little Liars, ok? Anos e anos e anos e anos assistindo essa série. Sem corpo, sem morte, entendeu? Não mostrou o corpo do Samuel morto, queridos. Não mostrou cobrindo o corpo dele nem nada. E digo mais, fã de PLL sabe que até às vezes com o corpo ainda não tem morte. Então, Elite, vocês me enganam. Enfim, agora bora pras polêmicas. Brincadeira. Polêmica depende de quem está assistindo agora, tá? Porque é só uma opinião, gente. Isso não vai mudar nada na sua vida. Cada um tem sua opinião. E é sobre isso. Não acho a série horrível. Não achei essa temporada a pior de todas. Não é a melhor. Afinal de contas, as 3 primeiras são melhores. Mas também não foi tão horrorosa assim. Mas tem coisas que não dá pra passar pano. Desculpa. A começar pela história justamente do Samuel. A todo momento nessa temporada, eu olhava e ficava pensando... Por que que os roteiristas de Elite odeiam tanto o Samuel? Eu não entendo, assim. Eu sei que os fãs acham ele chato. Realmente ele é chatinho. Mas eu acho que o personagem, por exemplo, não merecia esse desfecho. Ele não merecia tudo que aconteceu nessa temporada. E isso me prova que o Samuel ele deveria ter saído junto com a Carla. Meu Carmuel vive... Ou não, se o Samuel estiver morto, não vai viver. Mas o Samuel, eu fico com dó, porque, por exemplo, nessa temporada, o cara, mano, ele só queria estudar, ele tava pensando no futuro dele, mas sempre tinha uma coisa que trazia ele pra trás, assim, e o personagem não consegue avançar, sabe? Ele ali, com uma roupinha bonitinha de terno e gravata, pensando nos estágios que ia fazer, que o Benjamin ia ajudar ele vai estudar e vai dar tudo certo, e aí, de repente, o corpo lá do cara sai do rio, e aí ele tem que ajudar. Eu ficava, meu Deus, mas o personagem
personagem, ele não tem um minuto de paz desde o começo dessa série. O garoto só sofre, velho. E o que mais deu dó também pra mim é que o Samuel, ele tá extremamente sozinho, sem a família dele. Ele tem muitos problemas familiares, né? A gente acompanhou bastante isso na primeira temporada, até dele com o irmão e tal. Ele tem uma história bem conturbada. E aí é triste ver que ele de fato estava vendo o Benjamin como um pai pra ele, né? A gente tem esse momento final que ele fala que o Benjamin foi o mais próximo que ele teve de um pai. Eu achei tão triste, eu só queria abraçar esse garoto lá. Vem cá, Samuel, você é chato, mas você não merece tanta merda que acontece na sua vida. Eu achei que ficou muito em aberto ainda. Algumas coisas que aconteceram. Eu acho que a história do Samuel ficou em aberto, a história do Omar ficou em aberto, a história da Rebecca ficou em aberto. Então, eu não consigo imaginar eles não aparecendo na próxima temporada, pelo menos no começo da temporada. Na minha cabeça não faz sentido, tá? Então, eu já entro em outra coisa que eu odiei nessa temporada, que foi a trajetória do Omar. E no meu vídeo que eu fiz sem spoilers, né, falando das minhas primeiras impressões, eu falei que o personagem tinha ganhado uma história própria ali, independente do André e tudo mais, que a história dele ia mudar. Só que o Omar foi um personagem que ele apareceu bastante nos 3 primeiros episódios. Você acha que a história dele vai engatar, mas de repente o personagem simplesmente some, assim, ele desaparece da história e aí ele volta no final ali quando acontece o acidente do Samuel, mano. Então, principalmente por ser a última temporada do Omar, eles perderam uma puta oportunidade de desenvolver a história do personagem, que poderia ser muito interessante, até mesmo com a história desse novo personagem, né, o Bilal. Acho que é assim que fala, porque eu me recuso a falar Bilal. Coitado, não me recuso a falar Bilal, gente, não dá. Mas como eu também já toquei no assunto desse novo personagem, o Bilal, primeiro, que eu já odiei o nome dele, né, coitado. E segundo, gente, o que foi isso? Pra mim, o que fizeram na história desse personagem é simplesmente vergonhoso. Eu não gosto do que aconteceu. O personagem, ele foi simplesmente jogado na história, sem justificativa nenhuma, sem desenvolvimento nenhum. E ele não teve um encerramento. O personagem, ele aparecia em momentos aleatórios na temporada pra roubar alguém. Isso é inaceitável, na minha opinião. Se eles desenvolvessem a história, talvez dava pra passar aquele pano, mas eu acho que nem isso. Então, é muito triste sim dizer, mas esse personagem, pra mim, ele foi colocado simplesmente por cota. Desculpa, gente, falar isso. Mas assim, eu tive um sentimento, e eu fiquei enojada com isso, de que foi um personagem que eles colocaram nessa temporada pra quando alguém reclamar, que muitas pessoas têm reclamado há muito tempo a respeito disso, e ninguém faz nada a respeito, de alguém falar assim, ah, não vou assistir Elite não, porque não tem nenhum negro, como assim? E aí a galera vai falar assim, não, imagina, tem um negro sim, lá naquela temporada tal, o personagem chamando Bilal. Inaceitável, não desenvolveram nada, foi ridículo, foi podre, não gostei, e ainda coloca o cara como ladrão, né? Eu não entendo o que eles tentaram fazer com esse cara, eu ainda acho que ele vai aparecer na próxima temporada, eu acho que ele teve uma apresentação, mas eu acho que no mínimo, eles poderiam ter justificado tudo isso que eu tô falando pra vocês, era o mínimo que eles poderiam ter feito. E já que estou falando de personagem que foi jogado na história, por favor, não fiquem irritados comigo com o que eu vou falar, tá? Mas eu também não curti a história da Isadora. Eu achei que foi uma personagem também jogada na história e foi um grande, mas um grande desperdício de uma personagem incrível, porque ela é icônica, ela tem uma história bacana, ela tem a cara, ela tem um jeitinho de Elite, e é uma personagem que é bem bitch do jeito que a gente gosta, que você acha que ela vai ter um grande desenvolvimento, é uma atriz incrível, uma atriz que estava atuando muito bem na temporada, mas que o roteiro, infelizmente, eu tô falando isso, mano, infelizmente mesmo, porque eu fiquei muito irritada com a história dessa personagem. Eles colocaram ela pra passar pano pro Philip. Eles usaram... Vocês perceberam o quanto eles utilizaram dessa personagem apenas para trazer a redenção do Philip? Vocês perceberam isso? Ela tem essa história, ah, beleza, ela é viciada em drogas, é a Imperatriz, não sei o que, a gente tem essa curiosidade a respeito dela, mas sempre eles envolvem ela em cima do Philip. Primeiro que não tem uma justificativa plausível pra ela simplesmente chegar, ficar passando pano pro Philip e ficar correndo atrás dele igual um cachorrinho. Eu estava com vergonha alheia o tempo todo, mas eu ficava esperando a série dar alguma justificativa em relação a isso. Chegou um momento que eu até achei que ela era alguma espiã da família dele, que foi enviada ali pra fazer isso, porque não fazia sentido pra mim
assim. E aí a série acabou romantizando essa situação, essa relação, mostrando que de fato ela tava meio que apaixonada por ele. Mas por quê, mano? Ela nem conhecia o cara direito. E aí no final eles dão a entender também que o Philip tá apaixonado por ela, o que é uma merda, porque é uma mentira. Não. Pra mim, o Felipe, ele não se arrependeu de merda nenhuma, ele está apenas com consciência pesada de acordo com tudo que aconteceu depois, porque se ele não tivesse tido consequências, ele não teria ficado com a carinha de cachorro morto o tempo todo. E outra, a série também em vários momentos deixou claro que ele ainda gosta da Caetana, e ponto, graças a Deus que a Caetana tá com o Felipe e mandou ele pro inferno. Mas a própria Caetana, em certo momento, ela fala pra Isadora, tipo, minha filha, se valoriza. Você é incrível, olha pra você, para de ficar chorando e correndo atrás de macho, né, pelo amor de Deus, e mesmo assim, não tem jeito. Naquela cena ali na festa, que a Caetana fala isso pra ela, fala, você não precisa de drogas, você é incrível do jeito que você é, eu até achei que as coisas iam mudar, mas não mudou coisa nenhuma, o que é muito triste. Olha, e é bem complicado falar, eu sei que é um assunto muito delicado, mas assim, eu pensei e repensei várias vezes na trajetória dessa personagem Elite, e eu fiquei um pouquinho enojada com esse roteiro preguiçoso e com a forma que eles estavam tentando passar pano pro Philip a todo momento. Isso é bem perigoso também de se trabalhar em uma série como essa. Me lembrou até um pouquinho, assim, me lembrou um pouquinho, é claro que é bem diferente, mas a série 13 Reasons Why, porque chegou um momento que eles tentaram fazer a mesma coisa com o Bryce, tentando passar aquele pano. Eu acho que o personagem poderia ter sim a sua redenção, mas eu não gostei da forma que eles fizeram. Eu não gosto deles terem usado uma mulher como a Isadora pra isso, porque a história, gente, não. Então vamos falar, vai, da merda que foi aquela cena de estupro dela, que foi o que me incomodou nessa cena em tudo e o contexto foi que a série deu a entender que esse momento falava mais a respeito do Philip do que dela, tipo, dele observar aquela cena, dele ver aquela situação com as mãos atadas, sem poder fazer absolutamente nada porque ele tava drogado, e os caras irem lá e fazer um monte de merda com a Isadora, e depois ele ser o salvador da pátria, tentando ajudar ela, falando pra ela denunciar, falando que foi feio o que eles fizeram e tudo mais, e aí ele ter a sua redenção. Isso não mostra arrependimento mais uma vez, isso mostra consciência pesada, na minha opinião. Eu acho que o personagem poderia mudar, ele podia buscar terapia, podia buscar um monte de coisa, mas primeiro eles mostram ele fazendo terapia pra voltar com a Caetana, e sempre correndo atrás da Caetana, usando a Isadora e tudo mais. E aí chega nesse final, eu achei meio bosta, assim. Eu acho que, por exemplo, a pessoa ideal pra estar ali na denúncia juntamente com a Isadora seria a Caetana. Eu acho que eles desperdiçaram também uma amizade que podia ser incrível, sabe? E pra mim, essa passagem de pano foi forçada pra cacete. E eu tô puta com essa história, porque a Isadora não merecia tudo isso não, velho. O Philip, pra mim, é um dos piores personagens que já passaram por Elite. E eu sei que muita gente gosta dele, porque ele é bonito, porque isso, porque ele é incrível, porque... Eu não acho ele incrível, eu não acho. Mais uma vez, ele faz aquela carinha dele de inocente, que pra mim é manipulador pra cacete, porque a partir do momento que tem alguma coisa que ele não gosta, ele já começa a ser mais grosso. A gente tem esses momentos que ele fala mais agressivo com a Isadora, e sempre que tem algo que ele não gosta, ele é mais agressivo até mesmo com as palavras. Isso não mostra mudança nenhuma do personagem pra mim. Ele vem com aquela carinha dele, né, gente? Ele olha pra Caetana e fala: desculpa, Caetana, sabe o que que é? É que eu sempre tive tudo o que eu queria na minha vida, então eu tenho uma dificuldade de ouvir um não, então por isso que eu quero as coisas sempre do jeito que eu quero, entendeu? Desculpa, Caetana, volta comigo. Vai pro inferno, Philip, e eu espero que ele não esteja na próxima temporada. Espero que ele e a Isadora terminem e que na próxima temporada eles corrijam isso e trabalhem melhor na história dessa personagem, porque ela é icônica e ela tem muito potencial, mas foi desperdiçado colocando uma mulher pra redimir um homem que estuprou outra, e eu não vou engolir isso, gente, vocês me desculpem, vocês podem discordar de mim. Mas enfim, gente, deixei até esse assunto pra falar por último, porque eu sabia que eu ia ficar muito irritada, não sei o que a galera tá pensando a respeito disso, não sei se a galera achou que foi coerente o que aconteceu, mas...
não desceu pra mim, vocês já entenderam? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Não se esqueça que nós teremos outros vídeos de Elite, sim, falando de teorias, falando do meu casalzão, Patrick e Ivan, que eu não vou deixar de... Eu vou falar desses dois até vocês não aguentarem mais. Então, assim, ó, quando eu fico viciada em um casal, eu fico insuportável. Vocês estão ligados nisso, né? Bom, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Dá aquele like maroto também que me ajuda bastante pro YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Elite que estão querendo ver a opinião de outras pessoas. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estão sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!